Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu peço que você verifique a sua inscrição e deixe o seu gostei. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Hoje eu quero falar sobre o cantor Mário Gomes, né? Muita gente o identifica apenas como ator, mas ele também foi um cantor de grande sucesso nos anos 70, aquela novela Duas Vidas, de 1976, onde ele interpretava exatamente um cantor. Ele cantava aquela música Chiclé e Cabochá, né? É uma música interessante dos anos 70, depois dá uma pesquisada, eu vou deixar um link aqui para um vídeo com essa música para que você conheça um pouco da carreira de cantor do Mário Gomes. O Mário Gomes está passando por muita dificuldade, pessoal. Ele assumiu posição política pela direita, assumiu preferência pelo então candidato em 2018, depois presidente da República, Jair Bolsonaro, e não pode, né? Ele era da Globo, durante muitos anos trabalhou na Globo, mas a partir do momento em que ele começou a assumir a sua preferência pela direita, ele foi completamente defenestrado da emissora, dos projetos futuros. Tanto é que muitos atores que foram demitidos são chamados para fazer novos projetos audiovisuais na Globo, mas o Mário Gomes não é, exatamente porque ele assumiu o seu lado político, e quer dizer, contra o lado político da Globo. Na Globo só pode ser de esquerda, na Globo não pode ser absolutamente de direita, e por isso o Mário Gomes está realmente comendo o pão que o diabo amassou há vários anos. Não é apenas por não ser contratado da Globo, é porque quando você assume uma posição de confronto com uma empresa poderosa, com elementos poderosos como aqueles que comandam a Rede Globo de televisão, praticamente o mercado inteiro se fecha, porque outras empresas de menor porte e possibilidade ficam receosas de contratar o artista com medo de serem prejudicados, penalizados, perseguidos pela outrora famosa Vênus platinada. Mas tem vídeo aqui no canal que mostra que a Rede Globo de televisão não é mais aquela de antigamente, que inclusive ao longo dos últimos dias chegou a menos de 10 pontos de audiência no Ibope. Em relação a outras emissoras, comeu muita poeira, principalmente sobre a audiência do SBT. Então, é lamentável essa visão que ainda se tenha, e lamentável ainda mais que se persiga um artista com a qualidade do Mário Gomes. Ele fez muitas novelas, novelas românticas, novelas humorísticas, ele interpretou personagens diversos, sempre com muita capacidade, com muito talento. No Rio de Janeiro, onde ele vive, não é, sua procedência, o Mário Gomes tentou 2 vezes candidaturas políticas, né? Ele tentou ser foi candidato a deputado estadual no ano de 2022, não conseguiu a eleição, mas foi bem votado. Imaginou que em 2024 seria eleito vereador e novamente se candidatou e não conseguiu ser eleito, infelizmente, não é? Para ele e, logicamente, para muitos daqueles que torciam pela sua vitória. E no meio de tudo isso, ele sofreu um revés muito grande, né? Ele morava numa casa, numa mansão, há muitos anos, adquirida com suor do seu trabalho, do seu talento como ator, e depois como empresário que ele se tornou. Ele montou uma fábrica de roupas, e essa fábrica veio à falência. E essa falência gerou uma série de dívidas, passivos chamados trabalhistas. Funcionários que foram demitidos, que alegaram não ter recebido seus proventos na totalidade, as suas indenizações na totalidade, e essa situação terminou gerando uma condenação de milhões de reais. E para que a dívida com os funcionários fosse quitada, a justiça determinou que a sua mansão fosse colocada para pagar essa dívida. E realmente ele perdeu. Hoje está morando, ele até tem gravado alguns vídeos para principalmente o Instagram, onde ele mostra a sua vida, como é que ela está sendo agora, né? Uma vida de muita dificuldade, junto com a esposa, junto com a família, morando num lugar bem restrito, num quartinho, com móveis, uma coisa assim muito triste para alguém que já teve o impacto, que já teve a grandiosidade artística do Mário Gomes, e que é um bolsonarista, pessoal.
É importante destacar esse fato, né, que é um bolsonarista. Eu queria, então, dar continuidade a esse vídeo falando também sobre um outro assunto aqui. Tenho sido muito atacado nas redes sociais por elementos da esquerda, principalmente que entram como haters, que entram como trolls, como perseguidores, como stalkers na internet para perseguir, não é, o comunicador. Eu sou jornalista e há muitos anos, são mais de 30 anos de profissão, iniciei em 1988 profissionalmente na Rádio São José dos Altos, aqui da minha cidade. Desenvolvi o meu trabalho ao longo de todos esses anos em praticamente todos os veículos de comunicação aqui do estado. E em nenhum momento eu fui chamado de radical, de qualquer coisa que o valha. Mas ultimamente os petistas, por conta das críticas que tenho feito, eles procuram colar em mim essa imagem inexistente de radicalismo. Eu nunca tive radicalismo em minhas avaliações. Agora, é complicado você silenciar, como eles desejam, diante de tantos desmandos, de tanta corrupção, de tanta bandalheira, como o que se pratica pelos petistas na condução dos destinos públicos em prefeituras, em estados e na própria União Federal, com esse senhor que está lá na presidência da República, lamentavelmente, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Nada de radicalismo. Meu trabalho, ele tem como objetivo contribuir para a verdade dos fatos. Tanto é que eu só divulgo e só comento fatos, coisas que realmente acontecem. Absolutamente nada que se crie para tentar prejudicar a imagem de alguém. Eles criam fatos negativos que precisam ser colocados publicamente, que a população precisa ter conhecimento, exatamente para que possa tomar as suas decisões sobre esses agentes do caos que são os elementos do PT. Eu queria também fazer uma breve observação sobre a questão do jornalismo. Duas frases são determinantes para marcar esse meu posicionamento. Constante, eu nunca mudei meu posicionamento atendendo aos encantos do poder, às propostas tentadoras que me foram feitas ao longo de todos esses anos para que eu aderisse a essa linha de raciocínio ideológico, a essa linha de mobilização partidária em prol da corrupção. Bom, dito isto, eu quero lembrar que o Milor Fernandes, quando ele dizia que jornalismo é de oposição, todo o resto é comércio de secos e molhados, ou seja, todo o resto é comércio, é balcão de negócios. Se não for de crítica, se não for de questionamento, não é jornalismo. Outro grande pensador da história humana, o George Orwell, autor daquele livro fabuloso, 1984, também daquela fábula política que trata sobre a questão dos animais, formidável livro, e ele disse o seguinte, que o jornalismo é de oposição, o resto é publicidade, balcão de negócios. Ou seja, ele e o Milor concordam. Eu também acho que é assim. Acho, inclusive, que o jornalista tem todo o direito de ter a sua posição política. O que não pode ter a posição política é a notícia. A notícia, ela tem que ser explorada sob todos os lados, todas as vertentes, todas as posições e opiniões, para que a sociedade, em consumindo aquela notícia, ela tenha acesso a toda a informação que precisa para tomar o seu posicionamento, para construir a sua opinião. Então é isso, pessoal. O nosso posicionamento sempre foi esse, de buscar a verdade para trazê-la da melhor forma possível ao nosso espectador. Tony Rodrigues, Além da Notícia.